Imagine uma praia com a forma de um chifre dourado. É a praia Zlatni Hat, na Croácia. Sua forma única varia de acordo com a direção do vento e das correntes, criando a ilusão de que está em movimento, como um organismo vivo. Areia branca e macia e água cristalina atraem tanto moradores locais quanto turistas de todo o mundo. É incrível, mas a profundidade da água ao lado da praia pode variar de alguns centímetros a 3 metros, apenas a alguns passos da praia, tornando-o perfeito tanto para nadar quanto para esportes aquáticos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Competições internacionais de windsurf acontecem regularmente na praia, pois o vento pode atingir até 30 km por hora. Você já pensou que uma praia poderia se tornar um palco para competições mundiais? No Zlatni Rat, isso é uma realidade. Mais de 1 milhão de pessoas visitam essa praia todos os anos, e não é à toa. Ao redor dela, há florestas de pinheiros que criam uma sombra perfeita em dias de calor. E o que mais impressiona, a praia Zlatni Hat é considerada uma das melhores da Europa, segundo muitos rankings turísticos. Não perca a oportunidade de aproveitar não apenas a praia, mas também o fundo do mar, onde vivem espécies marinhas raras. Por exemplo, aqui você pode encontrar cavalos marinhos e até tartarugas. Se você acha que isso é tudo, fique surpreso. Nas proximidades há muitas pequenas baías e locais secretos onde você pode se afastar da multidão. O idioma do Troll não é apenas uma plataforma de observação, mas um fenômeno natural verdadeiro que se projeta a uma altura superior a 800 metros acima do lago Långsjön. Imagine uma rocha plana com cerca de 30 metros de comprimento, pendendo sobre o abismo, criando a ilusão de que está prestes a cair na água. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Todos os anos, mais de 30 mil turistas se aventuram a essa jornada, apesar das condições difíceis. Para chegar ao idioma do Troll, você terá que percorrer quase 8 quilômetros em terrenos montanhosos e a altura a ser superada é superior a 300 metros. E você sabia o que faz as pessoas voltarem aqui novamente e novamente? Ao seu redor se estenderá um cenário espetacular. Lagos cristalinos, picos montanhosos e florestas sem fim. No pôr do sol, o sol pinta as rochas em tons incríveis de laranja e rosa, criando uma atmosfera como se você tivesse entrado em outra realidade. E agora, imagine que sob essa beleza natural impressionante se escondem mistérios de geleiras antigas que moldaram esse cenário há milhões de anos. Essas geleiras deixaram não apenas vistas deslumbrantes, mas também formações geológicas interessantes. Você sabia que nessa região estão alguns dos mais profundos fiordes da Noruega, com profundidades que podem chegar a até 1.200 metros? Eles foram formados pelo derretimento das geleiras e são lar de muitos animais e plantas raras. Ravenna não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira tesouro de história. Você sabia que aqui estão localizados 8 patrimônios mundiais da Unesco? Isso é fantástico! Entre os principais pontos turísticos estão as mosaicos, que foram criados há mais de 1.500 anos e cujas cores vibrantes ainda hoje impressionam. Imagine a Basílica de São Vitale, onde os mosaicos representam não apenas santos, mas também o imperador Justiniano com sua comitiva.
Esses mosaicos têm rostos tão detalhados que parece que eles podem falar. E o mais interessante, nesse mesmo templo encontra-se uma das primeiras ícones do cristianismo, o que torna o lugar ainda mais importante. Mas isso não é tudo. Ravenna foi a capital do Império Romano Ocidental e sua história está cheia de reviravoltas. Você sabia que, no século VI, a cidade se tornou o centro da luta entre bizantinos e ostrogodos? Essas guerras deixaram sua marca não apenas na arquitetura, mas também na cultura, tornando Ravenna um ponto de encontro para muitas civilizações. E o que mais impressiona? Em Ravenna está localizado um dos maiores mausoléus do mundo, o Mausoléu de Gala Placídia. Sua forma lembra uma cruz, e no interior há mosaicos com estrelas celestiais que dão a sensação de voo. Esse lugar inspirou não apenas artistas, mas também poetas ao longo dos séculos. E o que mais impressiona? Ravenna é a terra natal de um dos poetas mais conhecidos da Itália, Dante Alighieri, que aqui escreveu suas últimas obras, incluindo a Divina Comédia. Em sua homenagem, há até um monumento na cidade. O Parque Nacional de Thingvellir não é apenas um lugar de beleza natural, mas um local onde as placas tectônicas se separam, e isso ocorre bem na sua frente. Imagine, aqui estão falhas que se estendem por 30 quilômetros e formam impressionantes penhascos que se elevam até 15 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. No parque está localizado um dos maiores lagos da Islândia, o Thingvallavatn, com uma área de 38 quilômetros quadrados. A água é cristalina e sua profundidade pode chegar a 40 metros. Aqui vivem peixes que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Mas o que realmente impressiona é que no Thingvellir ocorreram eventos históricos que mudaram o curso da história islandesa. Aqui, em 1983, foi fundada o Althing, um dos mais antigos parlamentos do mundo, onde se reuniam representantes de todos os clãs islandeses. E aqui começa o verdadeiro mistério. Neste local, você pode estar na fronteira entre dois continentes, a Eurásia e a América do Norte. Sente isso? Você está em um ponto onde dois continentes se afastam lentamente a uma velocidade de cerca de 2 centímetros por ano. O Parque Nacional de Thingvellir também é famoso por suas fontes termais e geysers. Por exemplo, o geyser Strókur jorra água a uma altura de até 30 metros a cada poucos minutos, e esse espetáculo é simplesmente hipnotizante. E o mais incrível de tudo, aqui foram encontrados restos de árvores antigas que cresceram há mais de 3.000 anos, preservadas graças a condições únicas. Oia, localizada na ilha pitoresca de Santorini, no coração das Cíclades, atrai com sua beleza imaculada de branco. Imagine ruas de pedra onde cada esquina revela uma vista infinita do mar Egeu, e casas com cúpulas de um azul vibrante, como se tivessem sido cortadas de um cartão postal. Você sabia o que torna essa vila única? Sua arquitetura foi criada para proteger contra ventos severos e raios de sol. As paredes das casas chegam a ter até 1 metro de espessura,
ajudando a manter a frescura nos dias quentes. Dentro, há cantos acolhedores onde não se pode dispensar a luz do sol. Mas isso não é tudo. Oia é famosa por seus pôres do sol, que atraem milhares de turistas todos os dias. Nesse momento, o céu se enche de cores incríveis, desde laranja vivo até púrpura profundo, criando uma atmosfera que não se pode esquecer. Você acha que é por isso que os pôres do sol aqui são considerados os mais bonitos do mundo? A cada passo, você encontra vendedores locais oferecendo produtos artesanais únicos. Por exemplo, a cerâmica com padrões característicos e cores vibrantes reflete o patrimônio cultural da ilha. Cada peça não é apenas um produto, mas parte da história que se transmite de geração em geração. E se você acha que é tudo isso, aqui vai uma surpresa. Sob Oia estão as antigas vinícolas, onde se produz o famoso vinho Assir-Tico. É incrível, mas essa variedade de uva cresce apenas no solo vulcânico da ilha, dando ao vinho um sabor único. Hoje em dia, em Oia, há cerca de 30 vinícolas, cada uma oferecendo degustações onde você pode provar esse drink único com uma vista deslumbrantemente marítima. O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, mas um verdadeiro gigante que ocupa cerca de 8.000 quilômetros quadrados. É quase a mesma extensão da Suécia. Mas o mais impressionante é que sob sua grossa camada de gelo estão vulcões ativos que podem entrar em erupção a qualquer momento. Imagine que o gelo sob seus pés pode explodir se a temperatura aumentar apenas alguns graus. O Vatnajökull contém mais de 60% da água da Islândia, e seus línguas de gelo se estendem até a costa, criando cenas impressionantes onde o gelo azul encontra as praias vulcânicas pretas. Mas, o que é ainda mais surpreendente, este glaciar se tornou o lar de um ecossistema único, onde vivem espécies raras de plantas e animais que conseguem sobreviver nas condições da tundra eterna. Por exemplo, lá se podem encontrar aves marinhas raras que fazem seus ninhos em suas formações rochosas, mas isso não é tudo. Sob o glaciar está um dos maiores lagos subterrâneos da Europa. Eles se formam quando o calor dos vulcões aquece o gelo e a água começa a escorrer para baixo, criando rios subterrâneos. E, em toda essa beleza gelada, podemos encontrar algo inesperado: vestígios antigos da presença humana. Arqueólogos descobriram ferramentas que foram feitas mais de 1000 anos atrás, quando os primeiros colonizadores começaram a explorar essas terras severas. O calor dos vulcões e o frio do gelo, essa combinação cria condições únicas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Portanto, fique de olho nesse glaciar. Suas descobertas podem revelar muitas coisas interessantes. Rocamadrauri, erguida em uma falésia, parece ter sido esculpida na própria rocha. Imagine que é um lugar sagrado, onde peregrinos de todo o mundo se reuniam para adorar a estátua da Virgem Negra, que tem mais de 1000 anos. Esta estátua, feita de madeira, é considerada milagrosa e atraía cerca de 1 milhão de peregrinos anualmente. A pequena cidade não era apenas um centro religioso. Sua arquitetura é impressionante. 12 edifícios dispostos em terraços parecem flutuar no ar,
criando até mesmo nos mais experientes viajantes uma sensação de leveza. Interessante é que Rocamadour foi construída a uma altura de cerca de 77 metros acima do rio Alsácia, tornando-a um dos locais mais pitorescos da França. Mas isso não é tudo. Em Rocamadour encontra-se uma das mais antigas igrejas do país. A igreja de São Amador guarda relíquias que poderiam ter pertencido aos primeiros cristãos. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Dentro da igreja há afrescos datados do século XIII, que surpreendem pela sua detalhe e cores vibrantes. Enquanto você pensa na grandiosidade desses lugares, imagine como, ao longo dos séculos, aqui ocorreram eventos importantes. No século XIV, Rocamadour tornou-se não apenas um centro religioso, mas também um cenário político, onde se decidiam os destinos dos reinos. As intrigas e segredos que envolviam essa cidade permanecem não desvendados até hoje. E nas cavernas abaixo da cidade, arqueólogos encontraram restos de pessoas que viviam aqui há mais de 30 mil anos. Essas descobertas abrem uma janela para o passado, mostrando como as pessoas sobreviviam em condições difíceis. Rocamadour continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes, e a cada ano aqui surgem novas enigmas. No ilhéu escocês de Iona, encontra-se uma das formações naturais mais misteriosas, a caverna de Finau. Esta caverna, com 130 metros de comprimento, é conhecida por suas impressionantes colunas de basalto que se formaram devido à atividade vulcânica. No entanto, o que a torna verdadeiramente única é o fato de que os sons das ondas batendo nas paredes criam melodias que podem inspirar qualquer compositor. Imagine-se de pé na beira de um penhasco, ouvindo o oceano preencher o espaço com harmonias maravilhosas. Esse efeito era tão fascinante que até mesmo o famoso compositor Felix Mendelssohn visitou a caverna em 1820 e ficou tão impressionado com sua beleza que isso o inspirou a compor a famosa Sonata para Piano. Mas isso não é tudo. Durante a maré alta, a caverna se enche de água e suas paredes internas, como espelhos, refletem a luz, criando paisagens futuristas. Os moradores locais contam lendas sobre criaturas míticas que habitavam essas águas, guardando os segredos da caverna. Já ouviu falar que a caverna de Finau se tornou popular entre os turistas apenas no século XIX? Todo ano, milhares de pessoas visitam o local para ver esse fenômeno natural com os próprios olhos. E você acha que quanto tempo levou para a natureza criar tamanha beleza? A resposta pode surpreender. As colunas de basalto se formaram ao longo de milhões de anos e sua altura pode chegar a 30 metros. Os penhascos de Mohair erguem-se até uma altura de até 200 metros acima do Oceano Atlântico, e essa grandiosa estrutura natural estende-se por 8 quilômetros ao longo da costa do Condado de Clare. Todo ano, esses penhascos atraem mais de 1 milhão de turistas que vêm apreciar os paisagens deslumbrantes e a sensação indescritível de poder da natureza. Imagine o som do vento assoviando em seus ouvidos e as ondas quebrando contra as rochas, criando uma fonte d'água que sobe vários metros no ar.
Mas isso não é tudo. Os penhascos são lar para mais de 200 espécies de aves, incluindo aves marinhas raras como o alcatraz e o auca. Esses habitantes emplumados encontram aqui condições ideais para nidificação, e seus cantos criam uma atmosfera única, o que torna os penhascos de Mohair ainda mais impressionantes. Eles não apenas encantam a vista, mas também são importantes para pesquisas científicas. Geólogos estudam aqui camadas de calcário que se formaram há mais de 30 milhões de anos, para entender como o clima e o paisagismo da região mudaram. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em tempos antigos, quando o nível do oceano era significativamente mais baixo, esses penhascos faziam parte de uma grande ilha que se estendia longe no oceano. Mas quando o nível da água subiu, o paisagismo mudou completamente. E o mais fascinante de tudo? Nos penhascos é possível encontrar vestígios de antigos seres marinhos, como amonitas, que viviam nesses mares há milhões de anos. O cânion de mármore russo na Carélia é um verdadeiro fenômeno natural que impressiona pelo seu tamanho. O comprimento do cânion ultrapassa 1 quilômetro, enquanto a profundidade alcança 30 metros. Imagine como, em um lugar tão pitoresco, criado pela natureza, antigamente era extraído o mármore utilizado na construção de edifícios icônicos, como a Catedral de São Isaac, em São Petersburgo. Imagine que o mármore aqui tem uma cor incrível, variando do branco neve ao rosado suave, e sua textura e padrões são verdadeiramente impressionantes. Mas isso não é tudo. No cânion, você pode encontrar lagos com água de um azul-violeta vibrante, que se formaram devido a fontes subterrâneas. Essas águas têm uma transparência incomum, e às vezes sua profundidade atinge 20 metros, tornando-as ideais para pesquisas subaquáticas. E o mais impressionante é que, no verão, milhares de turistas vêm aqui para desfrutar não apenas da beleza da natureza, mas também de atividades ao ar livre. Aqui você pode nadar em caiaques ou explorar o cânion de bicicleta. Todo ano esse lugar cedia festivais que atraem amantes de música e arte, conferindo a ele uma atmosfera especial. E agora, o mais interessante. As profundezas subaquáticas do cânion guardam muitos mistérios e até hoje não foram explorados todos os seus recantos. Quem sabe que artefatos ou espécies raras de animais podem ser encontrados nessas águas? O mosteiro de Svetitskovely não é apenas uma obra arquitetônica, mas um lugar onde, segundo a lenda, repousa a túnica de Jesus Cristo. Imagine, este edifício de 40 metros de altura, construído no século XI, preserva frescos que contam histórias de mais de 1000 anos atrás. Nas paredes do mosteiro podem-se ver cenas da Bíblia, realizadas por mestres que utilizavam tintas feitas de pigmentos naturais. Cada uma dessas frescos é não apenas uma obra de arte, mas também um documento preservado para as futuras gerações. O mais impressionante é que muitos deles se mantêm em estado perfeito devido ao clima único e à localização do mosteiro. Mas isso não é tudo. Svetitskovely foi o local das coroações dos reis georgianos e onde ocorreram os mais importantes rituais religiosos. Imagine,
No lugar onde outrora se reuniam os reis, hoje são realizadas missas que atraem milhares de fiéis. E agora imagine isto: no mosteiro há uma coluna considerada milagrosa. Se alguém tocar nela, dizem que pode obter cura. Isso atrai não apenas peregrinos, mas também turistas que desejam experimentar essa magia por si mesmos. Na verdade, ao longo de sua história, o mosteiro sofreu diversas destruições e restaurações, mas sua grandiosidade nunca se perdeu. Havia 8 séculos, suas paredes foram testemunhas de eventos históricos dos quais apenas podemos especular. E o que é ainda mais impressionante, dentro do mosteiro é guardada uma das relíquias mais valiosas da Geórgia, os restos de Santa Nino, a iluminadora do país. As Ilhas Lofoten, na Noruega, não são apenas um lugar bonito, mas uma verdadeira obra-prima da natureza. Imagine picos montanhosos que se erguem a até 1000 metros acima do nível do mar, cercados por águas cristalinas e cheias de vida. Aqui, nessas ilhas, a temperatura média no inverno varia em torno de 0 graus, enquanto no verão pode atingir até 30. Essas condições criam um ecossistema único, onde é possível encontrar aves raras, como álbatros e águias reais. Mas isso não é tudo. Nessas águas vivem raias e até mesmo porcos do mar. Agora, imagine que as Lofoten foram habitadas ainda na época dos vikings. Arqueólogos descobriram restos de assentamentos com mais de 1000 anos e, em alguns lugares, encontraram até barcos antigos de até 7 metros de comprimento, usados para pesca e comércio. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. É sabido que as ilhas são lar de inúmeros fiordes e baías, onde os pescadores capturam bacalhau, e essa atividade existe aqui há séculos. Interessante é que foi aqui que uma das primeiras fábricas de peixes do mundo foi fundada no século XVIII. As Lofoten também são conhecidas por seus fenômenos naturais impressionantes, como o aurora boreal, que pode ser observado de outubro a março. Mas você sabia que, nos meses de verão, ocorre o fenômeno do sol da meia-noite, quando o sol não se põe no horizonte até o final de julho? Nessas ilhas, além das paisagens deslumbrantes, há uma rica cultura, arquitetura tradicional, incluindo ribi, antigas casas de pescadores que ainda são usadas. Essas casas são pintadas em cores vibrantes, criando um contraste incrível com a natureza severa. E quando você acha que já conhece tudo sobre as Lofoten, saiba que cada baía e cada montanha guardam seus segredos. Por exemplo, em uma das cavernas foram encontrados desenhos rupestres com mais de 6.000 anos. Na Sicília, há um vulcão que entra em erupção a cada alguns anos, e não é qualquer vulcão, mas o Etna, o mais ativo da Europa. Você pode imaginar que a altura do Etna é de 3.383 metros. É como se você colocasse 3 Eiffel Tower, uma ao lado da outra. Cada vez que o vulcão começa a respirar, seus fluxos de lava podem atingir velocidades de até 12 metros por segundo.
Isso é impressionante. Como é possível? A lava do Etna é tão quente que pode derreter pedras e sua temperatura pode atingir milhares de graus Celsius. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os gases vulcânicos emitidos pelo Etna contêm enxofre e dióxido de carbono. Quando se misturam com a atmosfera, isso resulta em impressionantes pores do Sol, tingindo o céu de tons de violeta e laranja que inspiram artistas há séculos. Agora imagine isso. No século XX, o Etna lançou lava que chegou a 30 quilômetros de altura. Como é possível? É simplesmente incrível. Mas o vulcão pode lançar não apenas lava, mas também grandes rochas do tamanho de um pequeno carro. Dentro do vulcão, há fendas e cavernas onde se encontram cristais que parecem joias. Esses cristais se formam sob pressão e temperatura, e sua variedade impressiona até os cientistas. E o que é ainda mais impressionante? O Etna tem um impacto significativo no ecossistema ao redor, criando solos férteis que tornam a Sicília uma das regiões vinícolas mais conhecidas do mundo. Todo ano, Veneza é visitada por mais de 27 milhões de turistas, tornando-a uma das cidades mais populares do mundo. Mas você sabia que Veneza é composta por mais de 100 canais, interligados por uma infinidade de pontes? Algumas dessas pontes, como a Ponte de Rialto, foram construídas ainda no século XVI e continuam sendo importantes vias de transporte da cidade. Os canais de Veneza não são apenas locais para passeios de gôndola. Eles têm sua própria história, ligada ao comércio e ao intercâmbio cultural. No início do século XVI, Veneza era um importante centro comercial, e foi aqui que se cruzavam as rotas entre Oriente e Ocidente. Sabe como isso influenciou a arquitetura da cidade? Os edifícios construídos nessa época combinam elementos góticos e renascentistas, criando um contraste visual fascinante. Mas isso ainda não é tudo. Debaixo das águas dos canais venezianos estão escondidos segredos antigos. Arqueólogos encontraram restos de navios que afundaram há mais de 1000 anos. Imagine os tesouros que poderiam estar a bordo desses navios. Alguns dos artefatos encontrados incluem cerâmica e moedas que ajudam os cientistas a entender melhor como vivia essa cidade única. Você sabia que o nível da água em Veneza sobe 3 milímetros por ano? Isso representa uma ameaça para sua arquitetura única e ecossistema. A cidade já sofre com enchentes e nos últimos décadas elas têm ocorrido com mais frequência. Em resposta a isso, estão sendo desenvolvidos ambiciosos projetos para proteger Veneza, que podem mudar seu aspecto. Todo ano, Veneza cedia mais de 700 eventos culturais, incluindo o famoso Carnaval. Esse evento atrai atenção e inspiração de todo o mundo. Mas você sabia por que as máscaras se tornaram um elemento tão importante do Carnaval? Gort, localizado em uma colina pitoresca, é famoso por suas intermináveis terracas que lembram as antigas civilizações. Imagine essas paredes de pedra, construídas há mais de 5 séculos, que sobreviveram a muitas tempestades e guerras, sendo um símbolo de resistência. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Em Gort, encontra-se um dos edifícios mais antigos, construído em calcário, que servia não apenas como casa, mas também como fortaleza. A altura de suas paredes atinge os 18 metros
tornando-o uma verdadeira fortaleza para os moradores locais. E o que é ainda mais intrigante, no centro da aldeia há um impressionante tanque de água antiga que coletava a água da chuva e fornecia água potável aos moradores por muitos anos. Esta construção, com um diâmetro de cerca de 30 metros, foi projetada com todas as soluções engenhosas de sua época. E agora imagine isso. Em Gordes ocorre anualmente um festival, ao qual se reúnem músicos e artistas de todo o mundo, transformando a tranquila aldeia em um centro cultural. Durante o festival, as ruas se enchem com sons de música ao vivo e aromas da culinária local. E aqui começa algo realmente louco. Todos os anos, Gordes atrai mais de 30 mil turistas, que não apenas querem apreciar a beleza do lugar, mas também conhecer sua história. Este ano está prevista a abertura de várias novas exposições, dedicadas tanto às tradições locais quanto às artes contemporâneas. E o mais incrível, nesta esquina da França, é possível encontrar vestígios da arquitetura romana que ainda existem em ruínas de um anfiteatro onde antigamente aconteciam batalhas de gladiadores. O viaduto Landwasser é uma verdadeira joia da engenharia, com uma altura de 70 metros. Imagine os trens passando por esse viaduto de 160 metros de comprimento, enquanto atravessam paisagens alpinas deslumbrantes, como se estivessem em uma pintura. Cada elemento da construção foi cuidadosamente planejado. O viaduto é composto por 8 arcos que criam um efeito de leveza. Apesar de suas dimensões impressionantes, esses arcos são feitos de tijolos vermelhos e foram construídos à mão, tornando-o não apenas funcional, mas também esteticamente atraente. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Este viaduto foi concluído em 1905, mas até hoje continua sendo um dos símbolos mais reconhecíveis da Suíça. Os trens que passam por ele viajam a uma velocidade de até 100 km por hora, adicionando um toque de adrenalina ao espetáculo. Mas isso ainda não é tudo. Em 1905, quando o viaduto foi inaugurado, ele utilizava uma tecnologia que estava à frente do seu tempo. Por exemplo, sua construção utilizava métodos complexos para garantir a resistência e a estabilidade, permitindo que ele suportasse as cargas dos trens modernos. E o mais incrível de tudo, o Landwasser não só se tornou parte do sistema de transporte, mas também uma atração turística, atraindo mais de 100 mil visitantes por ano, que desejam ver essa obra-prima da engenharia. O Parque Nacional de Durmitor não é apenas uma área protegida, é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Imagine, mais de 200 de lagos, alguns dos quais têm uma cor tão intensa que lembram joias esmeralda. O maior deles, o Lago Negro, atinge uma profundidade de 34 metros. É como um imenso tanque cheio de mistérios. Mas isso é apenas o começo. O parque é famoso por suas montanhas, cujas alturas ultrapassam os 2.000 metros. Essas montanhas não são apenas bonitas, elas se tornaram o lar de espécies únicas de flora e fauna, incluindo orquídeas raras e águias que sobrevoam as rochas. Sabia que no Durmitor você pode encontrar ursos que, na primavera, podem pesar até 300 quilos? Imagine um gigante se escondendo na vegetação.
e em um dos cânions mais conhecidos da Europa, o Cânion de Tara, um rio com a água mais pura do continente, corta o caminho. A largura deste cânion pode chegar a 400 metros e sua profundidade pode atingir até 1.300 metros. Este espetáculo impressionante cria condições ideais para rafting e todos os anos milhares de turistas vêm aqui para testar suas forças nas águas turbulentas. Mas ainda não é tudo. No parque existem vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos descobriram mais de 100 cavernas, onde foram encontrados desenhos rupestres que datam de várias dezenas de milhares de anos. Essas imagens não apenas contam sobre a vida dos primeiros humanos, mas também mostram como o paisagismo mudou ao longo do tempo. É interessante que algumas dessas cavernas sejam tão profundas que sua extensão ultrapassa 30 metros, e dentro delas podem ser encontrados raros formados de estalactites e estalagmites. Imagine casas pendentes no ar, literalmente pairando sobre precipícios. As casas pendentes de Cuenca, construídas em rochas, parecem um sonho fantástico, mas são reais e atraem milhares de turistas todos os anos. Essas construções se erguem até 30 metros de altura, e sua arquitetura única permite que elas mantenham a estabilidade mesmo nas condições mais difíceis. Você sabia o que torna essas casas ainda mais intrigantes? Elas foram construídas no século XV e, desde então, passaram por muitos eventos históricos. Suas estruturas são feitas de pedra e madeira, e essa combinação de materiais cria um contraste impressionante com as paredes rochosas em que estão localizadas. Cada uma dessas casas tem suas características únicas. Uma delas, por exemplo, é adornada com belos balcões que pairam sobre o precipício, enquanto outra possui janelas que oferecem uma vista deslumbrante do rio Huacar. Mas isso ainda não é o mais interessante. As casas pendentes não serviram apenas como moradias, mas também como proteção contra inimigos. Sua localização em altura permitia manter o sigilo e a segurança, o que era especialmente valioso em tempos turbulentos. E agora imagine que esses edifícios eram o lar de famílias inteiras, que viviam ali, levando suas vidas cotidianas como em uma cidade normal. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No século XX, as casas pendentes se tornaram não apenas um símbolo do patrimônio arquitetônico, mas também um objeto de estudo, abordando questões de engenharia e sustentabilidade. Você sabia que uma dessas casas foi transformada em museu, onde é possível aprender sobre sua história e construção? Esse museu atrai mais de 100 mil visitantes por ano. E esse número continua a crescer. Imagine um lugar onde a natureza criou uma verdadeira enigma geométrico. A Grande Estrada da Irlanda do Norte. Aqui estão localizadas mais de 40 mil colunas basálticas hexagonais, formadas a partir de erupções vulcânicas antigas. Cada coluna tem até 12 metros de altura e parece que alguém as colocou em fileiras perfeitas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas dessas colunas têm a forma de degraus, levando a um destino desconhecido. É interessante notar que
porque elas foram formadas há cerca de 60 milhões de anos, quando a lava resfriava, rachava e formava esse cenário fascinante. E o que realmente impressiona? A lenda diz que a Grande Estrada foi construída pelo gigante Finn McCool, que supostamente construiu essa ponte para atravessar o mar e lutar contra outro gigante na Escócia. Os moradores locais afirmam que, a cada maré alta e baixa, as colunas parecem ganhar vida, mudando de forma e criando novos padrões. A cada segundo aqui você pode ouvir as ondas quebrando nas pedras e o vento sussurrando antigas lendas. Ao estar aqui você percebe que não é apenas uma formação natural, mas um monumento vivo que guarda segredos de milhares de anos. E o que realmente impressiona? Na Grande Estrada, você pode encontrar mais de 100 espécies diferentes de plantas e animais, cada um adaptado às condições únicas dessa região. Roma, uma cidade com uma história que abrange mais de 2000 anos, foi o centro de uma civilização antiga que deixou uma marca indelével na cultura e na arquitetura. Sabia que a altura do Coliseu é de 50 metros? Isso é mais do que o comprimento de um ônibus moderno. Sua arena poderia acomodar até 70 mil espectadores que vinham assistir aos combates de gladiadores. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine que em Roma existia um percurso especial para os gladiadores, pois eles precisavam chegar à arena em plena forma de combate. Esses guerreiros treinavam em escolas chamadas ludus, onde eram ensinados não apenas artes marciais, mas também a arte da sobrevivência. Em um desses ludus, próximo ao Coliseu, podiam estar até 300 gladiadores ao mesmo tempo. E o que mais impressiona, Roma tinha seu próprio sistema de aquedutos que levava água a uma distância de até 100 quilômetros. Essas construções eram tão perfeitas que parte delas é usada até hoje. A água era levada para fontes e banhos, além das casas dos cidadãos ricos, criando uma verdadeira rede de abastecimento de água. E ainda mais um fato interessante. Em Roma, havia mais de 12 tipos de banheiros públicos. Esses banheiros, compostos por longos bancos de pedra, não tinham divisórias e eram usados por várias pessoas ao mesmo tempo. Não eram apenas banheiros, mas verdadeiros centros sociais onde se discutiam notícias e política. Parece que é tudo. Pense novamente. Em Roma, havia um templo dedicado ao deus Saturno, onde foi introduzido o calendário com 12 meses, e sua área era o dobro da de um campo de futebol moderno. Em uma altitude de 900 metros, no meio de um desfiladeiro rochoso, encontra-se uma pedra com um peso de aproximadamente 600 toneladas, presa entre duas paredes de granito. Sabe o que isso significa? Que Kjeragbolten não é apenas uma maravilha da natureza, é um verdadeiro ímã para os buscadores de emoções fortes. Todo ano, milhares de turistas vêm até aqui para tirar uma foto em cima dessa pedra, criando a ilusão de que estão pendurados sobre um abismo. Imagine só, abaixo de você, um precipício de 1000 metros de profundidade, ao redor, majestosas rochas e cachoeiras que se lançam no Mar do Sul. Essa plataforma natural, formada pela erosão glacial, parece ter sido jogada ali,
para criar um espetáculo impressionante. Mas como ela se mantém no lugar? O segredo está na forma única da pedra e na força do atrito entre ela e as rochas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cientistas afirmam que Kerak Bolten existe há mais de 30 mil anos, e aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Em certos dias do ano, quando muitas pessoas se reúnem na rocha, a pedra começa a tremer levemente. Muitos moradores locais acreditam que isso é um prenúncio de alguma mudança natural. E o que mais impressiona? Ao redor de Kerak Bolten, há muitos trilhos incríveis para trekking, e cada um deles oferece vistas únicas dos paisagens ao redor. E não se esqueça de que na região também há outro famoso objeto, Kerak, com suas majestosas formações rochosas e cachoeiras que podem atingir uma altura de 100 metros. O Vesúvio não é apenas um vulcão, é uma verdadeira máquina do tempo, guardando os segredos do antigo Roma. Quando ele entrou em erupção em 79 d.C., ele enterrou sob uma camada de cinzas cidades inteiras, Pompeia e Herculano, preservando-as como se o tempo tivesse parado. O mais impressionante é que essas cidades foram enterradas sob 30 metros de material vulcânico. Imagine como a vida cotidiana das pessoas, no momento da erupção, foi interrompida instantaneamente. Em Pompeia, foram encontradas paredes decoradas com frescos que se mantiveram tão bem que ainda hoje encantam os pesquisadores. Você realmente pensava que os antigos romanos não sabiam o que eram cafés ao ar livre? Eles estavam por toda parte. E até mesmo estabelecimentos onde se podia comprar comida quente foram preservados. Mas não para por aí. Quando os arqueólogos começaram as escavações, encontraram artefatos surpreendentes, como pessoas congeladas em poses de medo que não conseguiram escapar. Essas fitas de cinzas vulcânicas transformam essas pessoas em um testemunho impressionante das emoções humanas no momento da catástrofe. E o que é ainda mais chocante? Os restos humanos preservaram até mesmo os detalhes de suas roupas. E o que mais é famoso sobre o Vesúvio? Em seus declives, crescem vinhedos que produzem o famoso vinho Lacrima Christi. Esse vinho leva o nome Lágrimas de Cristo e tem um sabor único que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. A terra vulcânica, rica em minerais, torna-o verdadeiramente especial. Neste palácio, você pode encontrar mais de 300 salões, cada um com sua atmosfera única. O Salão da Glória, por exemplo, é decorado com mais de 30 mil folhas de ouro e seus espelhos refletem a luz de tal maneira que cria um efeito de infinito. Você sabia que, além da família real, o Versalhes abrigava um verdadeiro exército de funcionários? Mais de 10 mil pessoas trabalhavam no palácio, incluindo cozinheiros, lacaios e até músicos que entreteniam os convidados em banquetes intermináveis. Era um verdadeiro reino, onde cada manhã começava com uma cerimônia que parecia um espetáculo. E agora, imagine que há quilômetros de túneis subterrâneos sob o palácio. Esses labirintos eram usados para armazenar alimentos e até para garantir a segurança da família real. Mas isso não é tudo. Neles também havia salas secretas onde se planejavam conspirações
e intrigas. O Versalhes não é apenas luxuoso, mas também cheio de mistérios. Por exemplo, sabia que em um dos salões havia uma coleção de mais de 70 instrumentos raros usados para criar música? Esses instrumentos faziam parte da coleção real e mostravam o alto status da família Bourbon. E o que realmente impressiona: o Versalhes se tornou o símbolo da monarquia absoluta e ainda hoje inspira arquitetos e designers ao redor do mundo. Sua influência é sentida em edifícios modernos e muitos deles copiam elementos dessa grandiosidade. Além disso, todos os finais de semana, o palácio realiza espetaculares fogos de artifício que atraem milhares de turistas. O Parque Nacional de Plitvice-Lagos é um verdadeiro tesouro natural que se estende por mais de 20.000 hectares. Imagine florestas densas, onde árvores atingem a altura de edifícios de 10 andares, e abaixo delas, lagos cristalinos refletindo o céu azul. Mas o que torna este parque tão único? Aqui existem 16 lagos terracotados, conectados por cachoeiras que atingem até 20 metros de altura. É difícil de acreditar, mas a água nestes lagos possui 8 diferentes tons de azul e verde, dependendo da estação do ano e da luz solar. Cada lago é um mundo à parte, com sua própria ecossistema, onde habitam espécies raras de peixes como trutas e anguilas. E o que é ainda mais impressionante, nesta área foram encontrados vestígios de animais antigos, como ursos e lobos, que outrora vagaram por essas terras. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os lagos de Plitvice foram estabelecidos em 1961 e desde então se tornaram um patrimônio mundial da Unesco. A cada ano, mais de 1 milhão de turistas visitam o parque para apreciar as vistas e sons da natureza. E aqui começa o verdadeiro absurdo. As cachoeiras do parque não são apenas belas, mas também representam uma poderosa força da natureza. A cada segundo, cerca de 6 metros cúbicos de água passam por elas. Isso significa que diariamente mais de 100.000 metros cúbicos de água passam por essas cachoeiras, criando uma sinfonia única de sons. Imagine estar no pé de uma cachoeira quando a água cai com tamanha força que parece que o mundo ao seu redor está cheio de energia. E o mais impressionante, neste parque encontra-se a maior cachoeira da Croácia, com 70 metros de altura, e ela realmente vale a pena ser vista. Imagine uma arena capaz de comportar até 50.000 espectadores, onde cada espectador observa lutas sangrentas e espetáculos emocionantes. O Coliseu, uma construção majestosa erguida com mais de 80.000 metros cúbicos de pedra, tornou-se não apenas um teatro, mas um símbolo do Império Romano, onde ocorreram lutas de gladiadores, batalhas navais e até mesmo apresentações teatrais. Cada uma das 88 entradas, conhecidas como valvas, poderia ser aberta em minutos para garantir um rápido acesso aos espectadores. Mas isso não é o mais interessante. Sob a arena, havia uma complexa rede de túneis e celas subterrâneas, onde eram mantidos animais e gladiadores, aguardando sua entrada na cenário. Você sabia que a arena era encharcada de água para realizar batalhas navais? Sim, exatamente.
Mecanismos especiais elevavam e baixavam o nível da água, transformando o Coliseu em um local de verdadeiras batalhas navais, onde navios lutavam entre si. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Coliseu não era apenas um local de entretenimento, mas também um verdadeiro instituto social, onde ocorriam eventos políticos importantes e debates. Gladiadores que lutavam pela glória podiam se tornar verdadeiras estrelas de seu tempo, recebendo tanto adoração quanto sede de poder. Você sabia que o que mais impressiona? Durante sua longa história, o Coliseu sobreviveu a terremotos que destruíram suas estruturas e foi utilizado como fonte de material de construção para outros edifícios de Roma. A restauração desse monumento continua até hoje e ele recebe mais de 6 milhões de turistas por ano, tornando-se uma das atrações mais visitadas do mundo. Teatro de Marcelo. Em suas paredes, outrora, ecoavam as vozes dos maiores atores de Roma. Imagine que este lugar poderia abrigar até 7.000 espectadores. Ele foi construído no primeiro século antes de Cristo e, o que é impressionante, suas soluções arquitetônicas ainda hoje inspiram os construtores modernos. Mas isso ainda não é o mais estranho. As paredes do teatro eram adornadas com estátuas de mármore e cada uma delas tinha cerca de 2 metros de altura. O que você acha de que algumas delas foram feitas de mármore trazido da ilha de Paros, que ficava a mais de 200 quilômetros de Roma? E o que é ainda mais surpreendente, o teatro não era apenas um local de entretenimento, ele se tornou um verdadeiro símbolo de poder. Ele foi construído pelo imperador Octaviano Augusto em memória de seu sobrinho falecido, Marcelo. Além disso, sua aparência lembrava um anfiteatro, mas com teto fechado, o que era uma raridade para sua época. E agora, imagine essa coisa! Durante séculos, o teatro foi utilizado para diversos eventos, desde peças teatrais até lutas de gladiadores. Mas após a queda de Roma, o teatro começou a ser abandonado e sua grandiosidade começou a se apagar. Suas ruínas foram utilizadas na Idade Média para construir casas, e apenas no século XIX começaram as obras de restauração. Cada pedra deste edifício guarda segredos e histórias que aguardam ser descobertas. Por exemplo, o teatro possui uma acústica única. O som pode ser transmitido a uma distância de até 100 metros sem perda de qualidade. Na Irlanda existe um lugar onde as rochas se elevam até uma altura de 200 metros acima do oceano, criando uma paisagem arrebatadora que é impossível de esquecer. Essas falésias, conhecidas como falésias de Moher, são não apenas um fenômeno natural, mas também um lar para mais de 20.000 aves, incluindo aves raras como alcações e gaivotas. Imagine o som do vento assobiando ao seu redor e o som das ondas quebrando nas rochas abaixo, um som que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A extensão das falésias é de aproximadamente 6 quilômetros e, em alguns pontos, elas despencam diretamente no mar em fúria, criando panoramas incríveis. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Você sabia que nas falésias foram encontrados fósseis de antigos seres marinhos?
Dentro das rochas, há fósseis com mais de 300 milhões de anos, tornando-as um verdadeiro tesouro para os paleontólogos. Essas descobertas indicam que, outrora, aqui havia oceanos tropicais cheios de vida. E aqui começa o verdadeiramente extraordinário. Em dias claros, das falésias é possível avistar as Ilhas Aran, que estão a uma distância de até 30 quilômetros. Este lugar não só atrai turistas, mas também se tornou popular entre cineastas. Aqui foram filmadas cenas do filme Harry Potter e o Príncipe Meio-Sangue. As rochas também lembram os antigos mitos associados à cultura do povo celta. Segundo as lendas, aqui habitavam fadas, e muitos moradores locais ainda acreditam que esses lugares estão cheios de magia. 80% das falésias permanecem inexploradas, tornando-as um verdadeiro santuário da natureza e dos mistérios. O Lago Chtilo não é apenas um lago, mas uma verdadeira joia da natureza, localizada a uma altitude de 200 metros acima do nível do mar. Sua área é de aproximadamente 7 hectares, e ele é cercado por majestosas montanhas alpinas que atingem alturas superiores a 3.000 metros. Imagine como os raios de sol se refletem na superfície cristalina da água, criando reflexos hipnotizantes. Chtilo é um lago artificial, criado em 1938 para fornecer água às populações vizinhas. Mas não é apenas uma fonte de recursos. É um lugar onde se pode encontrar aves raras, como a alpinista e o tordo preto. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago, há trilhas pitorescas que atraem turistas com suas vistas deslumbrantes. Uma caminhada por elas é como uma viagem a outro mundo, onde o ar é puro, como nas lendas alpinas. E o que mais impressiona? A água do lago é tão transparente que se pode ver o fundo a uma profundidade de 20 metros. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O lago faz parte de um sistema hidráulico maior, que inclui vários outros corpos d'água e cachoeiras, criando um ecossistema único. Na altitude onde Chtilo está localizado, a temperatura média no verão varia em torno de 20 graus Celsius e no inverno cai até menos 10 graus. Imagine como, em dias tão frios, a água permanece quente graças às fontes subterrâneas que alimentam o lago. Todo ano, milhares de turistas vêm para apreciar não apenas a beleza da natureza, mas também a possibilidade de passar tempo ao ar livre. Por exemplo, no lago é permitido praticar esportes aquáticos e no período de verão é possível ver surfistas e caiaquistas. O castelo de Neuschwanstein, localizado na Baviera, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. As torres altas alcançam 30 metros e as paredes estão adornadas com incríveis frescos que representam cenas dos mitos alemães. Sabe que a construção do castelo custou cerca de 7 milhões de marcos, o que na época era uma soma colossal? Cada canto deste castelo está cheio de mistérios. Por exemplo, em uma das salas, há o Salão dos Cavaleiros, onde o teto é decorado com impressionantes vitrais que brilham em todas as cores do arco-íris. E atenção! Esses vitrais foram criados no século XIX.
mas foram preservados em perfeitas condições graças a uma tecnologia única. Mas isso não é o mais estranho. Dentro do castelo, há túneis subterrâneos que conectam o castelo à natureza ao redor. Esses corredores são usados para criar uma atmosfera de mistério e isolamento. Eles até têm janelas, de onde se tem uma vista pitoresca dos cenários da Baviera. Imagine, no castelo não há nenhuma verdadeira fortaleza, porque ele foi construído não para proteção, mas para um romance solitário. E o mais incrível é que o castelo de Neuschwanstein inspirou o castelo da Disney, que conhecemos dos desenhos animados. Dentro do castelo, você pode ver muitos dispositivos mecânicos que foram usados para criar efeitos, como as fontes cantoras. Essas fontes lembravam a música da natureza e faziam parte de um sistema complexo que deveria impressionar os visitantes. O desfiladeiro de Verdon não é apenas um cânion pitoresco, mas uma verdadeira arena natural de 24 quilômetros de comprimento, onde as paredes se erguem até 200 metros. Imagine a água esmeralda do rio Verdon refletindo nas falésias verticais, criando paisagens únicas que atraem milhões de turistas todos os anos. Mas isso não é tudo. No desfiladeiro de Verdon, você pode encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo exemplares raros como o gavião pescador e o abutre preto. Agora imagine essas aves majestosas pairando alto sobre o cânion, com uma envergadura de asas de 2,5 metros. E o que mais impressiona? O desfiladeiro de Verdon foi formado ao longo de milhões de anos de erosão, quando a água lentamente lavou o calcário, criando inúmeros grotões e cavernas. Alguns deles são tão grandes que podem acomodar um ônibus inteiro, e no fundo havia florestas submersas antigas. Na região também estão localizadas pitorescas vilarejos como Moustiers-sur-Verdon, onde as casas parecem estar incrustadas nas rochas. Seus fachadas vibrantes contrastam com o céu azul e as colinas verdes, criando uma atmosfera como se você tivesse entrado em um conto de fadas. E o mais interessante, a água do rio Verdon contém um alto nível de minerais, o que faz com que os peixes locais tenham cores vibrantes que podem impressionar até os mais experientes aquaristas.